Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como pelo nosso canal também no Spotify. Se é a sua primeira vez conosco, te convido a fazer a inscrição e também ativar aí o sininho para que você possa ser notificada sobre os próximos episódios. Aqui no podcast Os Conselheiros, nós trazemos empresários, executivos, conselheiros, conselheiras, para conversar com a gente, contar um pouco sobre a sua história de vida pessoal e profissional, como chegaram até aqui. Vocês já ouviram muitas vezes eu falar sobre a foto e o filme, né? Hoje, talvez a pessoa seja uma empresária, um conselheiro, uma executiva, mas não nasceu assim, veio de algum lugar. Erros, acertos, muito aprendizado. E eu te convido a ficar conosco até o final. Deixe seus comentários também. E se esse episódio fizer sentido, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui conosco, nós temos o privilégio de ter uma querida amiga que é executiva na área da saúde. É também conselheira de empresas. E, obviamente, uma das nossas board members aqui da Board Academy. Eu estou falando de Luciana Rodrigues. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, com todos os colegas ouvindo. Fico muito feliz com o convite, com a oportunidade. Nós que agradecemos. É sempre um privilégio ter colegas aqui, colegas de profissão e, por que não dizer, amigos, né? Porque a Board Academy, ela forma isso. Além de formar conselheiros, eu tenho visto isso ao longo dos últimos anos, nós temos formado realmente uma grande comunidade de pessoas com o mesmo propósito, o propósito de ajudar outras empresas, empresários, né? E quando você junta pessoas com o mesmo propósito, isso ganha uma força, né? Então, eu tenho o prazer, o privilégio de poder te chamar de amiga. Então, muito obrigado por estar conosco. Muito feliz. Bom, você já deve ter assistido ou mesmo ouvido através do Spotify outros episódios aqui, né? O pessoal tem brincado, feito bullying comigo, né? Marcelo, muda a frase. Mas até agora ninguém me ajudou a ter uma frase melhor do que a analogia da foto e do filme. E como eu gosto de contar histórias e de ouvir histórias. Eu estou aqui simplesmente sendo um moderador, né? O palco é todo seu. A ideia do nosso podcast é dar visibilidade aos nossos convidados para que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho, a sua experiência profissional e, quem sabe, te levar aí para ajudar alguma empresa que esteja precisando de alguém com o perfil, né, que você pode, então, ser essa pessoa e ajudá-la. Eu queria começar a nossa história, então, sabendo pelo sotaque. Eu já sei que você não é paulistana, eu já tenho uma leve suspeita aí de onde você é, a sua origem, mas eu queria que você nos contasse sobre onde você nasceu, origem da família, primeiros passos ali, decisão profissional. Melhor, antes da profissional, né? Talvez a acadêmica. Alguns começaram a trabalhar antes da faculdade, outros começaram na faculdade e depois foram trabalhar. Conta pra gente um pouco dessa história. Realmente não sou paulistana, sou mineira de nascença, nascida e criada em Belo Horizonte. Segundo dizem, né, na tradicional família mineira, de uma família de 6 filhos, sou a caçula, temporona, três homens, 3 mulheres, eu sou a mais nova de todos eles, de uma mãe que sempre foi muito dedicada à família, sempre trouxe para a gente um exemplo muito forte de senso familiar, né, se dedicou a cuidar da família e criar os filhos e ser uma grande mulher, um grande exemplo. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente batalhadora, trabalhadora, se formou em Direito, que era um sonho dele, mas ele sempre foi um empreendedor nato, eu acho, sem ele, na época dele, saber o que talvez fosse isso de verdade. E eu brinco que com os dois eu aprendi os meus maiores valores de caráter, de ética, de correção. Mas com meu pai eu aprendi o que é ser líder. Meu pai sempre foi líder em tudo que ele fez. E eu brinco que hoje eu custei, depois de muitos anos de terapia, eu consegui aceitar que eu sou uma líder nata. Em alguns momentos preciso até dosar isso um pouco, né? Mas hoje eu vejo isso como algo muito positivo e hoje eu consigo trabalhar com isso. Então, isso é algo que eu herdei deles, né? E eu sou extremamente grata a tudo isso. Né? E dentro desses moldes aí da tradicional família mineira, estudei na colégio público até a 4ª série, depois me mudei para uma outra escola maior,
onde comecei a ter contato aí com mais pessoas, né? Dentro aí de bem os moldes tradicionais do ensino médio, na época ainda era o ginásio, né? Que era chamado. E quando a gente começava a ser questionado na escola, o que você vai ser, né? Aquela história sempre dava um friozinho na barriga. É muito cedo que a gente tem que tomar essa decisão, Muito. né? Hoje eu vejo que se eu pudesse naquela época, né? Ou se eu tivesse filhos, eu não tenho, esqueci de falar isso, eu tenho só uma filha linda de 4 patinhas, a Lira, sou mãe de pet, eu costumo brincar. Mas se eu pudesse falar, eu falo assim, estuda um pouco mais, experimenta um pouco mais a vida e daqui a pouco você escolhe, porque realmente é muito cedo, né? Hoje, olhando para trás, enfim, as escolhas seriam outras. Mas com o cenário que a gente tinha, com tudo que eu tinha, condições financeiras e com tudo que meus pais tinham de conhecimento à época para me passar, né? A gente tinha que realmente fazer essa escolha. E eu sempre tive um gosto muito grande, assim, de desenhar casinhas. Eu sempre gostava meus desenhos, trabalhos de escola, sempre tinham a ver com casinhas. E eu sempre tive uma coisa que só anos depois eu fui entender que por que isso era tão forte em mim e onde que isso se conectava. Eu gostava muito quando estava andando pela cidade, seja em Belo Horizonte, qualquer outro lugar que eu estivesse, parada num sinal de trânsito, qualquer lugar, eu gostava de ficar observando por dentro da janela das casas, para entender o que estava acontecendo ali dentro, a dinâmica. Olha, ali tem uma família assistindo televisão, ou ali a luz está apagada. Eu gostava de ficar imaginando o que acontecia ali. Mas nunca dei importância a isso, né? E aí, baseado nisso, eu sempre tive uma boa sintonia ali com a parte de números e de geometria, enfim, decidi ser arquiteta, né? Eu brinco que é uma profissão maravilhosa. Eu acho que se hoje eu pudesse escolher como um grande hobby, eu escolheria. Mas foi a profissão que eu escolhi naquele momento, com tudo que eu tinha nas minhas mãos, e não me arrependo, apesar de hoje não estar atuando, mas não me arrependo da escolha que eu fiz, né? Então você começou a estudar antes de trabalhar, certo? Sim, eu comecei a estudar antes de trabalhar, mas logo no segundo semestre da faculdade, eu estudava à noite. A faculdade que eu fiz, que eu escolhi, o curso era noturno. Então, já no segundo semestre, eu comecei a fazer um estágio integral, o dia todo. Então, eu considero que ele foi muito mais um trabalho do que um estágio, porque eu fiquei até o meu último dia de faculdade, quando eu comecei a ter que me dedicar ao trabalho de conclusão, ao TCC, foi que eu larguei o trabalho. Então, eu considero que eu trabalhei esses anos todos na arquitetura, dentro do meu estágio do escritório. Eu tive a oportunidade, foi quando começou o AutoCAD, arquitetura vindo no computador, a informática, isso não existia. E eu brinco que, apesar de eu conhecer, de eu saber usar isso no meu trabalho, eu não pude apresentar o meu trabalho de conclusão dessa forma, porque era algo que até então não era conhecido. Então, isso já demonstram outros tempos, né? Se forma, e aí é uma arquiteta. Sim, chama arquiteta, com experiência do estágio. E aqui um parênteses, né? A arquitetura, assim como outras profissões, não te preparou para ser empresário, né? De forma alguma. Vou sair daqui agora, vou montar o meu escritório de arquitetura. De forma alguma, né? A gente tinha zero informação sobre isso, né? E o meu curso era arquitetura e urbanismo, então eu tinha a clareza de que eu queria ser urbanista. Tinha um sonho de fazer mestrado em Barcelona, em função das obras de Gaudí. Enfim, eu tinha cheguei a ali me movimentar nesse sentido. Fiz a primeira pós-graduação logo que eu saí da faculdade em urbanismo, então eu sou pós-graduada também em urbanismo. E aí, por questões que a vida vai caminhando, tive a oportunidade de trabalhar no escritório de arquitetura e decoração. E aí, naquele receio de você, jovem ainda, sem a maturidade necessária, com medo de arriscar, a ir para fora, versus uma oportunidade de trabalho, optei por ficar, né? E aí comecei a carreira de arquiteta dentro desse escritório, atuei por 4 a 5 anos e depois disso me apaixonei pela arquitetura metálica, o que me levou aí sim para entrar dentro do mundo corporativo. Então, através da arquitetura metálica, eu fui trabalhar no Grupo Gerdau, em Belo Horizonte ainda, e
pela minha capacitação técnica, né, o lado da arquitetura, da engenharia, eu fui entrar nessa área. E logo de cara eu tive a oportunidade, o prazer de ter um grande mentor, o Eustáquio, que era uma pessoa de um comercial muito forte, e que ele falou: Luciana, por mais que você queira qualquer caminho na sua vida, você precisa aprender vendas. E eu nunca vou esquecer disso, porque ele brigava no bom sentido comigo, porque eu não queria, falar, não gosto de vender, eu não nasci para isso, não sei vender, não sei cobrar. Eu falei: você precisa aprender, qualquer coisa que você for fazer na vida, você precisa disso. E até hoje eu agradeço muito os conselhos que eu tive dele. E aí comecei na parte de vendas técnicas de projetos de arquitetura metálica, baseado na minha experiência, e logo tive contato com processos de qualidade, implantei programa de qualidade dentro da Gerdau, do ramo de distribuição, entrei na parte de planejamento estratégico, marketing estratégico. Enfim, quando eu me vi com 1 ano dentro da Gerdau, eu já estava totalmente na área de gestão, de planejamento. Aí fiz a minha segunda pós-graduação na área de planejamento estratégico. Isso foi em 2002 para 2003. Em 2002 eu perdi meu pai, que foi um ponto importante na minha vida. E logo depois da perda dele, eu tive um desafio que eu fui convidada. Você era solteira nessa época? Era solteira nessa época. E tive o desafio, né, assim, o presente, oportunidade, mas um grande desafio pelo momento pessoal que era. Eu fui convidada para vir trabalhar na matriz da empresa aqui em São Paulo. Então, foi uma decisão muito difícil pelo momento, mas eu tomei com o apoio da minha família, com o apoio da minha mãe. Então, passei 5 anos aqui em São Paulo, trabalhando na matriz da empresa, atuando nacionalmente na área de marketing estratégico, a parte de planejamento, sempre com esse viés mais da construção civil, né, pela minha formação, mas sempre gostei muito da área de gestão. E aí, dentro do Grupo Gerdau, eu fiz um MBA de gestão de negócios, que era um curso intercompany, fiz várias formações dentro dessa área. E aí, me apaixonei pelo mundo corporativo e eu brinco que lá atrás, com esse 1 ano de Gerdau, foi quando o bichinho do corporativo me picou. E estou aqui até hoje. Quanto tempo você ficou na Gerdau? Fiquei 14 anos. 14 anos, começando lá em Minas e vindo para São Paulo. E aí, você chegou a voltar para Minas pela Gerdau? Eu voltar para Minas, na Gerdau, por questões pessoais também. Aí lá, depois que eu já estava lá de volta, me convidaram para um projeto internacional da Gerdau. Eu fiquei 2 anos na ponte aérea, indo e vindo semanalmente. E aí depois voltei para Belo Horizonte novamente, fiquei um tempo lá. Nessa época eu me casei. E aí foi um momento em que a empresa sofreu uma reestruturação e eu fui convidada a escolher. O escritório de Belo Horizonte fechou, e aí eu fui convidada a escolher ou voltar para São Paulo ou ir para a sede de Porto Alegre. Só que como nesse momento eu já estava casada, eu decidi ficar em Belo Horizonte, né, por questões pessoais, e eu falei assim, bom, agora é o momento de eu experimentar ser uma autônoma, coisa que eu nunca tinha tido, né, mas eu tinha vontade de me experimentar sendo uma profissional autônoma. Então, voltando à origem da arquitetura? Não, sempre na área de gestão. A arquitetura virou uma paixão, um hobby, enfim, ajuda um amigo aqui e ali, dá uns pitacos no projeto de um de outro, mas virou um hobby. Uma paixão e um hobby. Então, eu fiz durante 3 anos consultorias de planejamento estratégico, um pouco de marketing digital, que era algo que estava começando a ficar forte naquela época. Então, me enveredei sobre isso, mas passado ali 1 ano e meio, 2 do início, eu comecei a sentir muita falta do ambiente corporativo, né? Por um lado, é muito interessante você ser autônoma, você ser dona do seu tempo, mas eu sinto muita falta da equipe, do compartilhar, né? Daquela agitação, às vezes, do frenesi ali do escritório. E aí eu decidi voltar para o mercado e queria fazer algo diferente, porque nesse momento, já com um pouco mais de maturidade, de vivência, eu queria muito viver uma experiência de outro segmento, mas que fosse mais conectado com pessoas. Nesse momento eu comecei a descobrir muito a questão de desenvolvimento humano, da importância de autoconhecimento. Sempre gostei muito de yoga, de meditação, de neurociência. Eu sempre flertei muito com esses assuntos. E aí, nessa época, eu
logo que eu me coloquei no mercado, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de home care de origem em Minas, mas que hoje ela atua em várias capitais do Brasil. Então, eu tive experiência lá de 4 anos e saindo de lá, eu entrei numa empresa de nutrição parenteral e que hoje ela há 2 anos, foi incorporada no Grupo Vívio, que tem uma das suas sedes aqui em São Paulo também. É um ecossistema da área de saúde e eu faço toda a parte de gestão operacional de unidades de Belo Horizonte e do Rio, sempre com esse olhar de pessoas assim também, né? Eu sempre tive esse lado de gestão de pessoas muito forte, né? E essa parte da operação. Então, eu escolhi a saúde por isso. E aí, quando a gente tem um pouco mais de vivência, eu comecei a entender por que lá atrás eu gostava tanto da questão de observar a vida das pessoas nas casas, né? Não era pelas casas, mas talvez pelas pessoas que estavam lá dentro. Interessante. Só hoje, né? Naquela fase, você não tem maturidade para entender De isso. forma alguma, né? Então, eu achava que por eu gostar de olhar para as casas, quem estava lá dentro e gostar de desenhar, então vou ser arquiteto. Então, aí quanto que a maturidade de vida faz diferença para a gente entender, né? Você falou, pegar um gancho aqui, que você estava numa empresa e que depois ela passou a fazer parte de um outro grupo, né? Isso. Era a empresa FAMAP, ela foi comprada pelo Grupo Vívio. A FAMAP é uma empresa familiar, uma empresa pequena? Empresa familiar / de amigos, né? Que é a junção de 2 concorrentes do mesmo segmento em Belo Horizonte e que hoje elas foram incorporadas a esse ecossistema, né? Então, faz parte de um grande grupo que tem uma unidade de negócios de manipulação de fórmulas estéreis, né? O que são essas fórmulas estéreis? São aquelas dietas parenterais que os pacientes crônicos recebem por meio venoso nos hospitais, soluções de quimioterapia, de diálise, enfim, todos esses procedimentos de pacientes mais críticos. E como foi essa mudança de cultura, absorção por uma outra empresa? Porque uma coisa eu estar numa empresa e comprar alguém. Sim. Tem todo o seu grau de dificuldade. Mas outra é eu ser comprado, né? Exatamente. E quem não fica, boa parte das pessoas não ficam, né? Acabam sendo a empresa que comprou. Tem aquela sobreposição de vagas e fica quem comprou. Mas algumas pessoas ficaram e você ficou. E aí você vê uma mudança, né? De uma adaptação, o melhor de cada uma. Como é que foi isso? Como é que isso se deu? Foi um processo, está sendo ainda, né? Tudo muito recente, vai fazer 2 anos ainda. É um processo extremamente desafiador, né? Não é um processo simples, ele é bem complexo. E assim, ele coloca muito à prova a questão da resiliência das pessoas, da flexibilidade, né? E mostra para a gente o quanto que a cultura é importante, né? Você entender a cultura de quem você está comprando, quem estava aqui e ficou, entender a cultura de quem está chegando, né? Eu participei do processo de preparação ali da due diligence, depois do M&A, da parte de processos, equalização. Então, assim, são desafios diários, né? Mas eu falo que para quem fica, para quem continua, é um baita de um aprendizado, né? Então, hoje, mais do que nunca, eu vejo a importância que é o cuidado que se tem que ter em qualquer empresa com a cultura organizacional. É impressionante como que ele é o fiel da balança, para o bem ou para o mal, né? Hoje eu tenho... se antes a gente já tinha essa informação, seja de forma teórica, né, ou de ouvir falar, hoje eu posso atestar na prática a importância que é olhar para a cultura e saber tratar adequadamente. Bacana. Você, nessa migração, você permaneceu na mesma atividade ou assumiu uma nova cadeira? A cadeira que eu estava, eu permaneci durante um tempo nela, né? Alguns processos foram ajustados, parte de processos que eu gerenciava foram para a área corporativa, né? E a gente ajustou e eu passei a cuidar também de outras unidades que vieram, né? Regionalmente. Então, ao mesmo tempo que a gente perde um pouco de um processo, mas eu ganho tamanho, incorporando atividades, mas basicamente eu fiquei na mesma parte operacional, administrativa. Legal. Isso é importante a gente dar destaque aqui, porque muitas empresas que estão buscando conselheiros, elas estão buscando conselheiros para ajudá-las
num possível processo de IPO, um M&A, né? Uma joint venture talvez, e trazendo à tona essa sua experiência, especialmente aí na área da saúde agora, né? do home care, enfim, pode inclusive abrir algumas portas para você de empresas que estejam interessadas nesse tema e busquem um profissional que já vivenciou isso, né? Sim. Então, você tem experiência na prática do que é um processo de M&A. Eu participei de alguns também, mas na grande maioria comprando as empresas, né? E o meu último, a empresa onde eu trabalhava foi comprada. É totalmente diferente. É totalmente diferente. É um processo do outro. Mas em ambos a gente aprende bastante. Seja o que fazer como o que não fazer. Exatamente. Acho que às vezes o não fazer, talvez o aprendizado seja muito mais valioso do que o que fazer, né? E você continua morando em Belo Horizonte? Continuo morando em Belo Horizonte. Bacana. Casada, só que sem filhos? Não, eu me separei. No meio do caminho. No meio do caminho eu me separei. Eu brinco que esse foi um período que me trouxe muita oportunidade de eu me conhecer muito melhor, né? Eu aprofundar na questão do autoconhecimento, que a gente vê que é muito forte, é muito importante para qualquer passo profissional que você vai dar, né, na sua vida. Então, eu falo que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? Tem um porquê de acontecer, a história do porquê, né? Então, não é um momento fácil, mas foi um momento que hoje eu olho para trás e ele me trouxe muito, muito autoconhecimento. Foi muito importante para quem eu sou hoje. Bacana, bacana. Você está sendo entrevistada no podcast Os Conselheiros, né? E até agora a gente falou da sua carreira executiva e profissional, chegando a cargos de liderança. Como é que surgiu essa história de conselho na sua vida? Pois é, essa história de conselho, eu brinco que é algo muito recente, que em alguns momentos nem eu acredito assim como que as coisas acontecem, né? Mas enfim, ano passado eu comecei a pensar um pouco no meu futuro, pensando numa possível transição de carreira, né? Porque por mais que eu ame o mundo corporativo, igual eu disse lá atrás, que eu decidi voltar, porque eu senti falta, mas quando a gente está ali na frente de uma operação, é uma rotina que é desgastante, não pela quantidade do trabalho, mas pelo tipo, né, de responsabilidade. E eu falei assim, meu Deus, mas eu não quero também ficar longe, porque eu gosto do ambiente corporativo, eu gosto desse mundo de gestão de empresas, mas também eu não quero mais prolongar por muitos anos estar nessa linha de frente, né? E eu comecei a pensar qual poderia ser o caminho que eu pudesse traçar. Conversando com amigos, colegas, lendo, eu gosto muito de estudar, de ler, né? Comecei a fuçar aqui e ali, e aí me deparei com algumas histórias de executivos que fizeram esse movimento para conselho. Até então eu conhecia conselho das empresas que eu trabalhei, que tinham conselho, né? No caso das que eu trabalhei, a Gerdau tinha conselho de administração, modelo tradicional, né? E a empresa que eu estou atualmente também tinha, né, esse modelo de conselho. E aí eu fui entender um pouco melhor o que era, como que funcionava. Falei, gente, eu acho que isso pode ser essa mescla do que eu quero, né? De não estar na execução, mas estar vivenciando, né? É algo que vai, de certa forma, me propiciar continuar estudando muito, evoluindo, que é algo que eu gosto muito. Eu gosto de me dedicar a isso, vai me obrigar, né? Me empurrar a estar sempre estudando, que eu acho que isso é muito importante. E eu vou estar sempre conectada com esse mundo. E aí eu comecei a pesquisar algumas escolas, conheci o IBGC, a Board Academy, outras escolas também que a gente tem. E aí foi quando eu comecei a flertar com esse assunto. O primeiro contato que eu tive com a Board Academy foi exatamente o podcast dos conselheiros, e aí eu comecei a maratonar. Eu comecei o contato com o podcast, eu comecei a maratonar. Aí, diretor, tá valendo a pena, hein, diretor? Com certeza. Então, eu ia e voltava do trabalho escutando. Então, um podcast eu escutava metade na ida, metade na volta. Então, era mais ou menos um por dia. Você aprende com as histórias das pessoas? Muito. Porque eu tenho esse sentimento aqui, mas aí eu fico assim... Muito. Marcelo, será que é só você que gosta dessas histórias? Saiba, eu sou a prova viva Que legal. de que isso realmente
E à medida que, né, eu ia escolhendo, né, porque era muito, eu falei, meu Deus, como que eu vou começar? E aí, naturalmente, antes a gente via aquela história de conselho de administração, você imagina aquela mesa comprida, cheio de homens, né? Falei assim, e aí eu comecei a ver que tinha muitas histórias de mulheres. Só pessoas, cabelo branco, sisudo, cargo. Todo mundo foi presidente de grande empresa. Exatamente. E aí eu comecei a ver várias mulheres no podcast, e aí, naturalmente, eu fiquei curiosa, falei, eu vou escutar as histórias delas, né? E que foram as primeiras que eu escutei que me inspiraram, que hoje algumas delas eu tenho o prazer de chamar já de amigas, né? Cida Reis, Andréa Vilaça, a Sandra Mesquita, aí eu tenho medo de esquecer alguém, Simone, Francine, enfim, Rafaela, enfim, várias pessoas que eu hoje já tive o prazer de conhecer e que me inspiraram muito, né? E aí eu brinco com a Cida que ela é minha madrinha, né? Eu chamo ela de Dinda do board. Mas é a pura verdade. Foi ela que me abriu o primeiro evento que eu participei, ela que me apresentou. Cida, não sei se você vai assistir esse podcast ou não, mas receba nosso abraço. A Cida é uma querida aqui da Board Academy, também facilitadora, né? Os nossos professores aqui nós chamamos de facilitadores. E mais do que isso, uma embaixadora da marca. Sim. Muitas pessoas que chegaram à Board Academy aqui chegaram como você por uma indicação. Vamos aqui, vai ter um evento, né? Aquele negócio do Mineirinho, né? Fale comigo, né? Não custa nada, vai que você gosta. E as pessoas depois dão esse depoimento, olha. Cida, e ela mineira, mulher, então, foi o primeiro podcast que eu escutei, foi o dela. Então, e aí eu comecei e aí por aí foi, eu falei, aí eu comecei a conversar para tentar ver se tinha formação, curso. Tive a informação do Board Starter, me matriculei para o primeiro Board Starter aí já em janeiro. Isso já era janeiro desse ano, 24. E eu escutando podcast, falei, gente, será que um dia, né? Aquela coisa, será que um dia eu vou estar lá? Enfim, e isso eu estou falando de dezembro do ano passado. Nós estamos em março. Nós estamos falando em poucos meses. Exatamente, pouquíssimos meses. E assim, realmente parece, não é um sonho, né? Porque eu realmente trilhei, mas uma coisa que isso tudo está me trazendo é aquela história, quando a gente tem muita clareza do que a gente quer e a gente acredita, né? Quando a gente dá o primeiro passo, o chão vem. Isso para mim eu sou a prova viva disso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito racional, né? Sempre pensei muito para decidir e eu brinco que quando em janeiro eu estive aqui no Board Valley, em São Paulo, eu estava de férias e aí eu vi a propaganda e falei, vou aproveitar e vou lá. Eu já estava inscrita no Board Starter. E aí eu vim e foi quando se lançou o 360. E eu fiquei enlouquecida. Eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Eu falei, que isso, Luciana? Você tá doida, né? Você nem fez o Board Starter ainda, você vai fazer. Mas eu tinha tanta certeza, eu estava tão assim, foi a primeira decisão grande, importante, não só porque é um investimento, mas de tempo. Eu falei assim, eu nem fiz o básico, como que eu vou uma coisa lá na frente? E assim, a prova disso é que hoje aqui falando com você, eu já estou no meu primeiro conselho. Então, isso E durante vários momentos, escutando aqueles podcasts, eu tinha muita dúvida. Eu falei assim, mas eu nunca fui C-level. Né? Eu sempre fui gerente, sempre trabalhei em gestão de equipes de grandes empresas, desde muito cedo. No início, sempre tive cargos executivos. Eu sou mulher, eu sou jovem, quer dizer, sou mulher, dizer que tá certo. Né? Aquela história, a vozinha da autossabotagem estava ali, mas eu nunca fui C-level, mas... E eu falei assim, meu Deus, como, né? Você está sonhando muito. E as coisas vinham, né, naturalmente. E é aquilo que vocês falam muito, né, da importância do network. E isso é tudo, assim. E quanto as pessoas dessa comunidade me receberam bem, né, me acolheram, né? E a prova disso é eu estar aqui hoje batendo esse papo com você e já, né, tendo uma posição no meu primeiro conselho. Eu quero enfatizar isso, porque eu não sei se você que está nos assistindo, você fez conta. A Luciana, ela até o ano passado não era conselheira, trabalhava como executiva, fez uma carreira parecida aí com talvez a sua, a minha. Em determinado momento, ela começa a pensar sobre uma transição, ou o que vai fazer depois da carreira executiva. Dentre tantas opções, a carreira de conselheiro é uma delas e chamou a atenção. Ela vem, participa de um evento nosso,
né? Antes disso até, convidada para fazer um programa inicial, o Board Starter, mas depois vem participar de um evento presencial e aí é fisgada por um programa mais avançado que nós temos aqui, o Board 360, e começa a participar desse programa e, para arredondar aqui números, em menos de 6 meses, ela já assume a primeira cadeira de conselho dela. A Board Academy não promete vaga de conselho para ninguém, mas nós prometemos formar, capacitar e colocar você pronto, apto a assumir cadeiras de conselho. Se você é um executivo, está nos assistindo, também está em dúvida sobre o próximo passo na sua carreira, avalie com carinho a possibilidade de uma carreira de conselho. Se isso fizer sentido para você, nos procure aqui na Board Academy. Nós podemos ajudá-lo, assim como temos ajudado a Luciana e outras tantas pessoas. Já são mais de 3.000 board members formados aqui pela Board Academy nos últimos anos. E todo o nosso ecossistema, você empresário, precisa de ajuda para montar o seu conselho na sua empresa? Nós podemos também te ajudar a montar o seu conselho e indicar os conselheiros mais aderentes à sua necessidade nesse momento. Pode ser, Luciana, eu costumo dizer o seguinte, que em determinado momento, uma empresa precise de alguém mais experiente, lá com 40 anos de experiência, talvez alguém da área industrial, da área do marketing, da área do agro, mas numa outra situação, pode ser que ela precise de um jovem, que fale a linguagem do jovem, que pense como jovem. Então, é igual a história da tampa, né? Toda tampa tem uma panela ideal. A empresa também tem um momento dela em que a Luciana vai servir mais como conselheira do que o Marcelo. E não significa que um é melhor do que o outro. Mas são experiências distintas e que aquela empresa precisa de uma experiência específica. Tanto é que as posições de conselho elas são por mandato. 1, 2, 3 anos, renováveis ou não. Ou seja, para esse momento eu preciso do Marcelo. Mas daqui 2 anos talvez eu precise da Luciana. Sim. E aí o Marcelo sai e dá espaço e a Luciana entra. É muito natural a tal da dança das cadeiras nos conselhos. Por isso é muito importante nós conhecermos conselheiros. Porque hoje eu estou aqui, mas eu não vou morrer aqui nessa vaga de conselho. E amanhã eu tenho que sair para dar espaço para outro. E sabe o que acontece, Luciana? As empresas pedem indicação para o próprio conselheiro que está saindo. Você tem alguém para indicar? Eu preciso de agora, nesse momento, a gente precisa de alguém com a experiência X. Se eu tenho no meu leque de amigos, conselheiros, pessoas com aquela experiência, eu vou poder ajudar 2. Ajudar a empresa e ajudar um colega conselheiro, né? E eu acredito muito na teoria da reciprocidade, da gratidão. Isso que você faz por alguém, em algum momento volta para você. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem aprendido muito isso aqui na Board Academy. Agora me diz uma coisa. Board 360, poucos meses. O que você está achando do programa? Valeu a pena? Está valendo a pena? Vale muito a pena, porque, assim, ele de certa forma, ele te impele a estar sempre estudando, seja para fazer os artigos, né? Seja para você se colocar em conexão com os colegas, né? Esse movimento todo que eu fiz foi através dessas conexões, né? Então, isso é muito importante, né? E nos leva a sempre querer ler um pouco mais, estudar um pouco mais, a ter acesso aos outros programas para ir complementando. Então, nesse momento, em algumas horas, assim, eu preciso também segurar um pouco a ansiedade, porque você quer fazer muita coisa, então tem que estar sempre constante, um movimento constante, mas tem que ir um pouco devagar para que a gente possa também assentar o conhecimento, né, saborear ali um pouco a jornada, porque é muita coisa, realmente. Igual você falou, quando eu olho para trás, é muito pouco tempo, né? Mas, assim, é aquilo que eu falei em algum momento. Quando a gente tem muita certeza do que a gente quer, é muito fácil dar certo, né? Quando a gente está preparado, quando a gente está aberto. E busca o jogo. Você tem feito uma coisa que a gente nota aqui dentro da Board Academy, né? Que, infelizmente, isso é natural, lei de Pareto, né? 20% talvez das pessoas que vêm e fazem uma formação tem mais sucesso do que as outras 80%, porque elas arregaçam a manga e vão lá e buscam o jogo. A gente fala algumas coisas tão simples aqui, né? Você já falou com seus amigos empresários para saber se eles têm conselho na empresa deles? Não é todo mundo que faz isso. Você já preencheu aqui os seus dados no banco de conselheiros? Não é todo mundo que faz isso. E depois, como é que eu quero ter o mesmo resultado do outro se eu não estou usando a mesma receita? Não tem milagre. Isso é uma verdade e, assim, quando a gente faz com certeza do que a gente quer, eu acho que esse fazer fica mais forte, ele fica mais leve, fica mais fácil, né? Então,
são peças que vão se encaixando, né? E eu acho que, mas para isso tudo acontecer, hoje eu tenho muita certeza da importância de todos nós termos autoconhecimento, assim, né? A importância disso, do cuidado com o espiritual, né? Cada vez mais eu me policio nisso, porque o ambiente corporativo, de certa forma, é muito fácil você se esquecer de olhar para esse todo, né? E algo que eu falo muito, seja dentro da empresa, para os colegas, enfim, algo que eu defendo muito é a gente fazer as empresas mais prósperas, sustentáveis, mas nunca nos esquecendo de olhar para as pessoas, né? Para a qualidade de vida das pessoas, né? Hoje se fala muito da felicidade corporativa, né? Então é algo que eu acredito e que eu defendo e que eu quero defender cada vez mais. A pandemia foi péssima, né? Não tenho o que falar sobre uma pandemia, mas ela talvez nos trouxe um pouco esse lado da humanização, de rever alguns valores do cuidado com a saúde, com a vida, com a família, né? Que a gente estava perdendo isso. A rotina, né? O dia a dia do trabalho, a gente entra num frenesi corporativo e alguns valores super importantes que não tem preço estavam se perdendo, como a família, como a saúde. Sim, e assim, eu falei lá atrás, eu sempre flertei muito com essa área, né? Da neurociência, dessa coisa dos preceitos da yoga, do budismo, assim, e eu vejo a importância que é você ter pessoas que te assessorem, né, te ajudem nisso, né, seja na terapia, seja da linha que for. Eu brinco que a gente tem terapeutas, uns têm bruxinhas, né, ou seja lá os nomes, né. Eu recente também fiz um processo de coaching maravilhoso que me ajudou muito, né, a estar nesse momento que eu estou hoje, a tomar as decisões que eu tomei. Então... Não tem melhor ou pior, mas tem pessoas que chegaram lá antes de você. Por que não ter o apoio dessas pessoas? Exatamente. Então, cada um tem que achar a sua forma, mas é importante que a gente esteja sempre em movimento, sempre em busca, né? Cada um vai achar o seu como, mas o importante é ter o onde a gente quer chegar. Uma coisa que a gente fala muito aqui na Board Academy também, que o chapéu do conselheiro, ele é distinto do chapéu executivo, seja na questão de responsabilidades, de execução versus um chapéu mais consultivo, mas especialmente na questão da humildade, né? Então, enquanto executivo, eu mandava fazer, né? Eu contratava, eu desligava, eu era isso, eu era aquilo. No chapéu do conselho, especialmente no caso do conselho consultivo, eu estou ali para ajudar. Então, se eu não tiver esse firme propósito da ajuda, de olhar mais para o outro do que para mim, talvez eu não seja um bom conselheiro, talvez essa profissão não seja para mim, né? Eu ainda estou num período meu de vida para ser executivo, para ser talvez um empresário, porque quando eu vou para o caminho do conselho, é porque eu já entrei numa fase da minha vida mais altruísta. Você vai ganhar dinheiro, pode ganhar muito dinheiro como conselheiro, mas se doando. Não é executando, é se doando. E a gente vai ter que primeiro, Luciana, dar 2 passos atrás para que isso aconteça. Né? Como executivo, lá naquele quadrante do M1, M2, M3, M4, talvez a gente já fosse M4. Independente, faz tudo, né? Tem autonomia geral. Mas quando eu vou para o conselheiro, eu tenho que voltar para o M1 e aprender de novo. E procurar uma escola como a Board Academy para se formar. Ter um processo de mentoria com conselheiros já com experiência, né? Então, ter essa humildade de voltar a ser um aprendiz para o conselheiro. Porque como executivo você já era um profissional, mas como conselheiro você está começando, né? Eu falo para as pessoas, gente, você não tem experiência nenhuma como conselheiro. Busca um lugar para trabalhar pro bono. Tem tanta fundação, ONG, instituto, startup, precisando de ajuda. Então você pode ajudar com a sua experiência e ao mesmo tempo ser ajudado. Criar experiência, ganhar experiência. Para ganhar experiência, né? Agora tem gente que é um executivo razoável, mediano, digamos assim, na carreira executiva e está pensando na carreira de conselheiro para trabalhar nas top SAs do Brasil. Não vai acontecer de uma hora para outra. Pode acontecer, mas é um processo. Não levou um processo para a gente chegar até a carreira executiva? Por que a de conselheiro vai ser diferente? E todo processo tem o seu tempo, né? A gente tem que saber respeitar isso, entender. Não tem regra, cada um tem o seu processo, o seu ritmo, né? O seu percurso que pode ser mais linear, mais curvilíneo, não importa. O importante é você saber onde que você quer chegar e que você vai chegar. Se você fizer o que tem que ser feito, você vai chegar.
Você deixou a bola pingando na área para eu chutar. Aonde a Luciana quer chegar? A Luciana quer chegar num momento de vida. Eu falo que hoje eu preciso me cuidar mais da minha saúde para eu ter uma longevidade onde eu quero estar ali mais velhinha, continuando trabalhando, não precisa estar na mesma intensidade, né, na mesma rotina, mas eu pretendo ser uma pessoa produtiva até o último momento que eu puder, e é algo que eu sempre, a cada movimento da minha vida, isso só se confirma. Seja lá o nome que a gente puder dar, missão, propósito, enfim. Eu vim nessa vida para servir. Servir o outro, seja de que forma for, a comunidade, a empresa, o trabalho, a família, a mim mesma, não importa. Então, eu tenho essa clareza. Então, eu quero servir agora, iniciando como conselheira, eu quero depois servir de outras formas, mas eu quero ser uma velhinha ativa, saudável e trabalhando, e por que não ainda aconselhando pessoas e empresas. Muito bom. Eu quero enveredar agora nossa conversa para um tópico, até para ajudar aqui os nossos executivos, pessoas interessadas aí em talvez se tornarem conselheiras, ou mesmo um empresário que está pensando em montar o seu conselho. Você falou que você é mineira e moradora de Belo Horizonte. E agora, recentemente, você assumiu uma vaga de conselho. Não precisa nem dizer o nome da empresa, questão de sigilo, enfim. Mas aonde é essa vaga de conselho? Primeira pergunta. Os encontros com essa empresa, eles serão semanais, mensais, eles serão presenciais, eles serão online? E depois, o que você acha dessa questão de você não estar, talvez, na principal capital do Brasil, que é São Paulo, e o que isso atrapalha ou não você quando pensa numa carreira de conselheiro para estar atuando em empresas do Brasil afora? Tá, vamos lá. Até pelo fato de eu já ter morado em São Paulo, né, eu vejo que, apesar de aqui ser uma capital forte, onde tudo acontece, você só não vai conseguir fazer aquilo que você quer se você não quiser, né? Então, vai muito da nossa vontade, de como a gente se posiciona, né? A empresa que eu entrei agora como conselheira, ela fica no interior de São Paulo. Então, nós tivemos já uma primeira reunião virtual, depois já tivemos uma reunião inicial presencial para que a gente pudesse conhecer fisicamente a unidade, né? E as reuniões, a gente já tem o calendário, todas elas são virtuais, né? E nada impede que, eventualmente, possamos, com organização, com planejamento, marcar reuniões presenciais. O fato de um ou outro conselheiro não estar fisicamente no mesmo local, isso, hoje em dia, com o que a gente tem de ferramentas, de internet, de videoconferência, isso jamais vai ser um empecilho para que qualquer trabalho seja executado com qualidade, da forma que tem que ser feito, né? E nada que uma horinha de avião, mais um pouquinho de deslocamento, se o trânsito de São Paulo ajudar, né? Isso não é o empecilho para que um trabalho seja bem feito. Legal, legal. É muito bom dizer isso, porque certamente tem aqui pessoas nos assistindo do norte, do nordeste, do sul do país, até pessoas de fora do Brasil também nos assistem e ficam com essa dúvida: será que eu consigo ser conselheiro morando tão longe? Claro. Né? E os meios eletrônicos nos ajudam muito a fazer isso. Claro que será em toda a empresa? Talvez não. Porque uma empresa ou outra vai querer que tudo seja presencial ainda. Uhum. E aí você não vai ser um conselheiro ideal para aquela empresa. Mas e todas essas outras que estão aderindo ao online, né? Uma coisa que eu costumo dizer, e você já fez esse dever de casa, que é muito importante para quem almeja uma carreira de conselheiro, é conhecer a empresa, né? Também não ficar só no online. Uma visita à empresa, ao famoso chão de fábrica, ali, a operação da empresa, conversar com outras pessoas e não só o dono ou a diretoria da empresa é importante. Conhecer o setor de atuação da empresa. Isso é fundamental, Isso aí nada impede, mas você não precisa fazer todas as reuniões presencialmente, você não precisa estar sempre no presencial, né? Mas hoje, tudo que a gente tem de ferramenta, né, de internet, de trabalho remoto, nos permite fazer, acho que grande parte desse trabalho
de maneira virtual. Isso jamais vai ser um empecilho. Hoje eu sou conselheiro em 5 empresas. Cada uma delas tem um modelo totalmente diferente, seja de horário, como em questão de presencial, híbrido ou online. E uma dessas empresas, onde os encontros são mensais online, nós temos 2 conselheiros que são espanhóis, ou seja, nem no Brasil eles estão, mas eles participam conosco de forma remota das reuniões do conselho. Então, assim, realmente o online ele quebra qualquer barreira, Sim. seja para que pessoas de fora possam ser conselheiras de empresas no Brasil, como nós brasileiros, para que nós possamos também ser conselheiros. Já pensou ganhar em euro? Uma boa, né? Por que não? Eu acho que só o pessoal de tecnologia percebeu isso aí, por enquanto. Tem muita gente brasileira atuando em empresas no exterior e ganhando em dólar, em euro, trabalhando da sua casa no home office. As outras profissões acho que não acordaram ainda para isso. É uma crítica que eu faço a mim mesmo, né? Que eu acho que tem muita gente de fora, de forma online ou até mudando para o Brasil, enfim, vindo... Trabalham aqui. E nós brasileiros não fazemos... Exato, né? Não fazemos... pode ser barreira por causa do idioma. Então vai estudar. É só estudar. É aquilo que você falou. Quem quer, faz. Quem quer, faz. Os modelos estão aí, os exemplos estão aí, mas, mais uma vez, eu falo, você tem que dar o primeiro passo. Mas para você dar o primeiro passo, você tem que saber aonde você quer chegar. Porque senão você pode dar o passo errado, o passo para o lado errado, e aí não adianta. Gastar energia onde não deve, né? Ou ir contra o que você está querendo, né? Mas primeiro a gente tem que... Não importa se você sabe onde você quer chegar e no meio do caminho você mudou para outro lugar. Não importa. Mas você sempre tem que saber aonde você quer ir. Eu tenho que saber que eu mudei para outro lugar. Não importa se no meio do caminho você teve uma outra situação, você teve uma outra oportunidade e você resolveu mudar o percurso. Mas se você está consciente disso, dessa mudança e do seu novo destino, tá tudo certo. É isso mesmo. Eu não sei se você sabe disso, né? Até compartilhando também com os nossos telespectadores aqui, ouvintes. A Board Academy, ela é associada a um grupo maior europeu chamado Board Partners. O que significa isso? Que se no Brasil nós temos hoje 3.000 Board Members, mais ou menos, alunos formados pela Board Academy, quando a gente se soma a Board Partners, nós estamos falando de mais de 15.000 em pelo menos 14 países. Ou seja, se você é conselheiro de uma empresa no Brasil, que está pensando em internacionalizar o seu negócio, você tem um outro conselheiro, colega seu, amigo, parceiro, pela Board Partner, que pode te ajudar e te representar naquele outro país. O mesmo vale para eles, que se porventura estiverem vindo para o Brasil, podem ter o nosso apoio. Então, participar desse ecossistema é muito importante, né? Talvez você consiga sozinho, sem ter uma experiência, mas vai levar mais tempo. Esse tempo vai ser tão facilitado, né, esse caminho. Isso realmente, eu brinco que o mineiro tem aquele estigma, né, de ser mais caladinho, mais quietinho. E eu acho que eu nunca fiz tanto network de uma maneira tão fácil e tão leve como nesses últimos meses. Isso realmente faz e fez toda a diferença. Eu vou te confidenciar uma coisa. Nos últimos 2 anos, eu também tenho esse mesmo sentimento. Em 31 anos de carreira, eu nunca fiz um networking de santa qualidade como nos meus 2 últimos anos aqui na Board Academy. Não só quantidade, mas principalmente qualidade. Qualidade e não só quantidade, não só qualidade, mas networking verdadeiro. Não é aquela conexão do LinkedIn só que você... Não. Só do superficial, né? É de conhecer a pessoa mesmo. E a gente tem tanta dificuldade de formar amigos na fase adulta, né? Sim. Mas eu posso dizer de boca cheia que eu formei muitos amigos aqui na Board Academy nesses 2 últimos anos. Isso você leva para sua vida, para qualquer lugar. A gente faz churrasco, a gente se encontra fora da Board Academy, muitos conhecem esposa, porque a gente não tá mais naquele outro chapéu da vida corporativa. Né? Eu ganho e você perde, briga acirrada para ver que... Tira um pouco essa dureza do mundo corporativo que eu brinco quando você tá ali nativa na linha de frente, né? Esse mundo do conselho, né, quando você está nesse papel de não executante, mas, né, do pensar e do aconselhar, ele te traz essa leveza que eu acho que é algo muito... faz a diferença. Não vamos nos enganar, pessoal. Tem pau no conselho também, tá? Com certeza. Porque são 3, 5, 7 pessoas ali discutindo um tema e há divergências. Mas eu posso falar tudo. Eu posso divergir da Luciana sem desrespeitá-la, colocando a minha opinião, a opinião dela. E sabe o que acontece no conselho?
Quem vai decidir o que fazer é o dono. Exatamente, não adianta a gente aqui brigar, se estabiar. A diária depois é o dono da empresa que vai Ele que vai mandar, então não adianta a gente gastar energia, sendo que não vai dar, sendo que nós não vamos dar a palavra final, né? Então não adianta. O Farias Souza, nosso CEO, ele conta uma historinha que certo conselheiro, né, numa reunião, chegou para o presidente ali da empresa e falou assim, vou chamar aqui de José, João, mas podia ser qualquer nome, né? Ô fulano, a gente percebe que toda reunião de conselho, você toma nota de tudo que a gente dá de opinião para você, sugestão, recomendação, você anota tudo. E aí esse conselheiro queria, na verdade, dar uma espetadinha no presidente da empresa, né? E por que você não executa tudo aquilo que a gente fala para você e a gente vê que você anota? Aí esse presidente, muito perspicaz, né, olhou para aquele conselheiro e falou, você tem razão. Eu tomo nota de tudo que vocês falam para mim na reunião. Mas posso te dizer uma coisa? Eu só faço aquilo que eu acredito. Então é isso, gente. Você pode ter a melhor das intenções, você pode ter certeza absoluta que aquela sua recomendação é correta. Mas no final do dia, é o dono da empresa que vai tomar a decisão. É o patrimônio dele que está em jogo, e não o meu e o seu como conselheiro consultivo. Então a gente precisa ter esse entendimento também. Agora, quer que as suas decisões sejam melhor absorvidas pelo dono da empresa? Amplie a sua comunicação, a sua persuasão, a sua capacidade de influenciar o outro. Aí certamente as suas ideias serão de uma forma mais contundente perante esse dono de empresa. Eu percebo isso também, Lu. Já estou na intimidade aqui, Luciana. Eu percebo isso também. Muitos profissionais com uma bagagem fantástica, uma experiência profissional linda, mas com dificuldade de se comunicar, de conseguir concretizar uma ideia, uma opinião numa frase objetiva que vai influenciar aquele dono. Parece que a pessoa está falando e o dono está assim, pelo amor de Deus, para logo, porque eu já não estou entendendo o que você está me falando. Como é que você vai me convencer de alguma forma? Tem que ter assertividade. Você tem que saber o que você quer comunicar. Assertiva. O que você tem que falar. Porque quanto mais você dá voltas, você desvia a atenção de quem está te ouvindo da mensagem principal que você quer passar. Então, assim, comunicação, eu brinco, né? Já dizia o sábio Chacrinha, né? A gente tem que saber comunicar, senão a gente vai se estrumicar, não tem como. E não é aquilo que eu falo, né? É o que o outro entende. Eu cresci em São Paulo, capital, mas moro há muitos anos no interior. Quem está me ouvindo aí talvez tenha falado assim, nossa, ele tem um sotaque meio caipira. Tenho mesmo, eu moro no interior, né? A Luciana tem um sotaque de Belo Horizonte, cada um de nós, na sua característica de região, vai ter o seu sotaque. Então, não significa a comunicação eu falar aquele português do Jornal Nacional, né? Entretanto, porém, contudo, impostar minha voz. Não é isso comunicação. Comunicação é aquela que o outro entende. E, especialmente, aquela comunicação que eu faço o outro entender e, no caso aqui do conselho, seguir. Porque se eu falo, e ele... Não adianta só entender o que você quer dizer. Se ele não comprar a ideia não serviu de nada. Não só o dono, porque o primeiro que eu tenho que convencer é o colegiado do conselho. Sim, eu tenho outros amigos conselheiros tão experientes como eu. E é outra dificuldade para quem está iniciando na carreira de conselheiro. Não sou eu e um empresário que eu tenho que convencer. Eu tenho que colegiar primeiro com os meus colegas. Para depois juntos convencer. Levar uma única ideia para esse presidente dono de empresa. Em alguns momentos eu acredito que convencer o colegiado por se tratar de mais pessoas, de uma diversidade maior, talvez seja em algumas situações mais difíceis do que convencer o empresário. Eu já participei de diversos conselhos, né? E já vivenciei experiência com vários conselheiros. E sempre tem aquele conselheiro estrela, né? Que ele quer aparecer diante dos outros, quer se mostrar mais sábio. E no conselho não é lugar para isso. Nós temos que, como conselheiros, e por isso que chama conselho. O conselho é formado por conselheiros. Né? Idealmente, de 3 a 5 é um número matemático aí interessante. Esses conselheiros sozinhos são conselheiros. Juntos formam um conselho. O conselho tem que ser uma unidade. Nós temos que ser fortes juntos. Não é um ou outro, ou levar 2, 3 opiniões. Ela deu uma opinião do outro. Se não deixa de ser um colegiado. Aí o dono da empresa fala, peraí, vocês não combinaram entre vocês qual que é a opinião do conselho? Fica uma coisa até meio maluca, né? Sim. Eu sigo um conselheiro, sigo o outro. O que vocês querem que eu faça? Se não viram conselheiros individuais ou consultores individuais, deixa de ser... Perde a razão. Exatamente, de ser um colegiado único. Luciana, caminhando para o nosso final aqui, a gente já está quase 1 hora conversando.
Eu queria saber, você já falou um pouco para a gente daquele início de carreira ali na arquitetura, o motivo que te levou a fazer arquitetura. Você também já falou que com o tempo e olhando para trás, talvez você deveria ter tido outro caminho, né? Com o entendimento que você tem hoje. Qual que seria esse outro caminho? Eu fiquei pensando aqui, será que seria recursos humanos? Seria gestão comercial? O que você pensou a respeito? Engraçado. Só fazendo um adendo aí, quando você falou da arquitetura, eu lembrei de uma situação, até ouvindo um dos podcasts aqui, se eu não me engano, o nome dele é Enio Miranda, que também é um arquiteto Sim, o Enio. de formação, e ele falou uma coisa... Tá mexendo com joias hoje, com a irmã. E aí ele me trouxe uma clareza de algo que eu vinha me questionando muito. Eu falei assim, putz, se eu fui para a carreira executiva de gestão de empresas, por que a arquitetura brotou na minha vida, né? E hoje eu vejo que um dos pontos fortes que eu tenho enquanto executiva, em todos os testes, DISC, perfil, enfim, todos aqueles que a gente faz ao longo da carreira, algo que sempre deu como um ponto forte muito alto meu é a visão sistêmica. E no podcast do Enio, ele fala que a arquitetura, você precisa ter visão sistêmica, porque você precisa entender as pessoas que vão morar naquela casa ou habitar naquela cidade, para que você possa projetar um espaço que vai abrigar aquilo dali. E eu nunca tinha me atentado para isso. Então, a fala dele foi assim, eu precisava ter vivido a arquitetura para desenvolver essa visão sistêmica, que é algo que hoje é tão forte na minha vida executiva, né? Então, assim, eu precisava ter vivido aquilo. Isso aí hoje para mim ficou muito claro e eu agradeço a fala do Enio nesse sentido. E hoje, olhando para trás, às vezes a gente fica, mas por que eu já não fiz direto aquele curso? O outro poderia ter abreviado, né? Mas, no fundo, a gente sabe que a gente tinha que ter feito o trajeto como foi. Mas eu olhando para trás, eu com certeza teria feito administração de empresas e foco em gestão de pessoas, não tenho a menor dúvida. Todos os feedbacks que eu já recebi até hoje das equipes que eu gerenciei sempre foram muito positivos. Então, eu acho que esse lado, aquele meu gosto por observar as pessoas, eu acho que trouxe para mim esse gosto, essa facilidade em lidar com as pessoas. Bacana, bacana. E se a Luciana de hoje pudesse dar um conselho para a Luciana, não a que estava escolhendo qual faculdade entrar, mas a Luciana que já estava lá no meio do curso, terminando a faculdade de arquitetura, que conselho seria esse? Pensa menos, escuta mais seu coração. Opa! Tinha muito pensamento, muito... Sim, eu sempre fui muito racional. Não que não seja errado ser racional. Em vários momentos da nossa vida a gente precisa, né? Pensar com razão, mas tem hora que eu sempre pensei muito em todos os lados, em todas as possibilidades. Em muitos momentos eu neguei a minha intuição. Né? O exemplo que eu te dei do Bosch 360 foi um momento que foi 100% intuição. E eu não me arrependi nem 1 milímetro até hoje. Que bom, fico muito feliz. Para caminhar aqui para a nossa conclusão, não sei se o subconsciente chegou a pensar aí a respeito. Tem algum livro, algum filme, alguma série, algo que você tenha lido ou assistido recentemente que você possa deixar de recomendação? Veio à mente algum, não? E tem um filme, assim, não tem nada a ver com o mundo dos conselhos, mas que, para mim, na minha vida particular, eu gosto muito de cozinhar, de culinária, então, para mim é terapêutico. Então, tem um filme que chama O Sabor da Vida. Muito bom o filme. Um filme lindo que mostra muito o sentido, né? O quanto que o ato de cozinhar pode agregar a você e a quem está junto com você. Fica aí a dica para vocês, O Sabor da Vida. Quem sabe no final de semana aí, tiver meio friozinho, pegar aí... Antigamente a gente ia na locadora, né? Agora tem que procurar, não sei se em qual streaming você tem aí, procura O Sabor da Vida para assistir. Muito bacana. Que legal. Luciana, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu falei que ia passar rapidinho, um bate-papo super gostoso. Eu já te conhecia, né? Tenho o privilégio de estar caminhando contigo nessa jornada, mas especialmente os nossos ouvintes aqui, telespectadores, poder conhecer um pouquinho mais da Luciana, da sua experiência profissional, aonde você está e aonde você quer chegar. E se porventura você que está nos assistindo, né, se identificou com a história da Luciana, quer conversar um pouco mais com ela, conhecer um pouco mais da carreira dela, seu LinkedIn, Luciana Rodrigues mesmo? Luciana Miranda Rodrigues. Luciana Miranda Rodrigues. Não achou a Luciana? Procura a Board Academy, a gente também pode fazer
a conexão entre vocês. A gente está aqui como ponte também, né? Para servir aos empresários, indicando conselheiros, servir aos conselheiros com formação, com networking e com uma boa amizade. Nosso querido Dudu Girlich fala que aqui é a Board Family. Board Family. Nós somos uma grande família com o nobre propósito de levar a governança proativa a tantas empresas do nosso país e, por que não dizer, ajudar o nosso Brasil, não é mesmo? Exatamente. Todo mundo é um pouquinho responsável para a gente fazer desse país e do mundo um lugarzinho melhor. É isso aí. Tivemos Luciana Rodrigues conosco hoje no episódio de Os Conselheiros. Muito obrigado pela sua presença. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, peço para você fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja então notificado sobre os próximos episódios. E nós nos vemos no próximo episódio de Os Conselheiros. Um abraço, até mais!